Muito bom dia, povo de Deus, bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando nosso perto do meio-dia desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Perto do meio-dia, sempre neste horário, trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração, uma palavra de fé, uma palavra de poder, uma palavra de motivação. E podem ter certeza que assim como Deus sempre tem falado, vai continuar falando ao nosso coração, abrindo o entendimento e nos dando direção para o nosso caminhar. Aqui quem vos fala é o pastor Giovanni Cavalcante, faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos. Sejam muito bem-vindos, todos aqueles que entraram nessa transmissão. Estou vendo aí a irmã Dilma Dias está entrando na nossa transmissão. Bom dia, irmã Dilma. Deus abençoe a irmã, abençoe sua casa, sua família, toda a sua parentela, e que Deus dê vitória em tudo aquilo que a irmã tem buscado. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido colocado diante do Senhor. E sempre na fé, acreditando na certeza, tendo certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou aguardar mais um pouquinho, que mais pessoas estejam se conectando, para a gente já dar início à nossa mensagem de hoje, aquilo que Deus vai estar falando no nosso culto online. Esse é o culto online de segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias seguidos, ouvindo a palavra de Deus, orando, colocando nossas petições diante de Deus e também ouvindo o que Deus tem a nos falar, que é muito mais importante, né? Mais importante é ouvir do que falar. Porque quando a gente ouve a Deus, quando falar, vai falar da forma correta, vai falar da forma certa, da forma exata. E quem não ouve a Deus fala qualquer coisa, fala de qualquer jeito e não vai funcionar. Deus é um Deus zeloso pela sua palavra para cumprir. E Ele só tem compromisso com aquilo que Ele promete, aquilo que Ele fala, aquilo que está escrito. Fora do que está escrito, Deus não tem compromisso com aquilo. Ele não tem compromisso de realizar, de fazer o que não está de acordo com a sua palavra. Então, é assim que é o nosso Deus. Amém? Eu vou já dar início à nossa mensagem de hoje, porque hoje eu tenho um compromisso na nossa Regional Santana e eu tenho que estar lá às 13 horas. Aí eu faço só 40 minutos de live na segunda-feira. Tem segunda-feira que não, que eu não vou. Aí eu faço normal. Mas tem segunda-feira que contado com a minha presença lá na regional e eu preciso ajudar na obra, aí eu faço 40 minutos, tá bom? Irmã Márcia Santos está entrando, bom dia, irmã Márcia Santos, Deus abençoe a irmã, abençoe o Herbert, abençoe todo o povo de Santa Catarina, uma bênção para todos vocês, em nome de Jesus. A nossa mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é o silêncio de Deus. Tema da mensagem de hoje, o silêncio de Deus. Você já provou o silêncio de Deus? Como assim, pastor? Silêncio de Deus, como é que nós podemos interpretar isto? Silêncio de Deus quando a gente ora, pede algo, e parece que Deus não responde, não tem resposta na palavra, não tem alguém que fala alguma coisa, parece que Deus silenciou, calou, não respondeu aquilo que colocamos diante dele. Então tem hora que nós parece, né, mas Deus ele trabalha em silêncio. Parece que nós estamos experimentando o silêncio de Deus, porque Deus calou, não fala mais nada. Mas enquanto parece que Deus calou, Ele está trabalhando em nosso favor, a Bíblia diz, Ele está trabalhando em silêncio. Nosso Deus, Ele trabalha em silêncio. É que muitas vezes a gente não entende, não compreende o silêncio de Deus. Ninguém quer passar pelo silêncio de Deus, ninguém quer encarar o silêncio de Deus, não é verdade? Mas muitas vezes deparamos com esse tipo de acontecimento, né, na nossa vida. Bom, vamos lá para aquilo que Deus tem a nos falar hoje. Tem um barulho aí, é um carro na rua. Um carro na rua, uma pessoa acelerando um automóvel na rua. Live
tem desses porém, né? A live feito ao vivo tem esses porém. Surgem coisas inesperadas. Às vezes uma pessoa manobrando, é uma moto, é um motoqueiro acelerando e surge esse tipo de coisa. Nós não gravamos em um estúdio fechado, em um estúdio à prova de ruído, mas parece que está indo. Parece que agora está parece que agora está distanciando. Não atrapalhar a nossa mensagem aqui, não é verdade? Vai para lá, para bem longe, em nome de Jesus. Então veja bem, voltando para cá, o silêncio de Deus, a nossa mensagem de hoje. E nós vamos abordar esse assunto do silêncio de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. D'água. Evangelho de João, capítulo 11. Isso, a irmã já colocou aqui, né? Eu só vejo quando eu abro o computador, só no computador que dá para ver os comentários. A irmã já pôs Shalom, Butum, amém, glória a Deus, maravilhoso. A recíproca é verdadeira. Acredito que não há um só dia que Jesus Cristo maravilhoso não cuida das orações, e isso todos os dias ele está cuidando. Márcia Santos, bom dia, abençoada semana a todos. Abençoada semana para todos nós, né, em nome de Jesus. Marlene Gomes, Deus abençoe. Bom dia, irmã Marlene Gomes. Deus abençoe a irmã, abençoe sua casa, sua família, toda a sua parentela, em nome de Jesus. Marlene Gomes, Dilma Dias colocou aqui o tema da mensagem de hoje, o silêncio de Deus. Estou vendo aí que entrou também a nossa irmã Persília Borges. Um abraço, irmã Persília, um abraço para a irmã, para o marido, o Carlos Roberto Borges, e para toda essa família. Deus esteja abençoando grandemente. Uma ótima semana para todas vocês e para todos que vão assistir outro horário. Que Deus esteja abençoando, seja uma semana de paz, de amor, de união, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana de bênção sem medidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar, porque o nosso tempo hoje é curtíssimo. O silêncio de Deus. Eu pus umas anotações aqui para dar a introdução aqui daquilo que Deus vai estar falando conosco, em nome de Jesus. Então eu anotei aqui assim: por vezes temos a sensação de que ele não sabe, não pode ou não ouve nossas súplicas. Às vezes vem essa sensação que parece que Deus não sabe o que está acontecendo conosco. Porque passa dia mais dia, né? Dias e dias e dias, e vivendo aquele tipo de problema, vivendo aquela situação, vivendo aquele acontecimento. Parece que Deus não sabe ou não ouve as nossas orações. Quando oramos, pedimos, clamamos, passa-se o tempo, aquele silêncio, Deus não responde nada. Parece que dá essa sensação que Deus não sabe do problema, que Deus não ouve nossas súplicas. Não ouve nossas súplicas. Esta pode ter sido a pergunta dos presentes na casa de Lázaro. É sobre Lázaro que eu vou falar aqui um pouquinho. Então esta pode ter sido as perguntas, essa que eu falei agora aqui, estas podem ter sido as perguntas daquele povo que estavam na casa de Lázaro. Porque tinha muita gente ali aguardando uma solução para aquele problema do Lázaro. E nenhum deles que estavam ali tinham condições de solucionar. Eles queriam ver o Lázaro se levantar daquela cama, queria ver o Lázaro com saúde, queria ver o Lázaro bem, mas nenhum deles podia fazer nada. Nenhum deles podia fazer nada. Hoje nós sabemos que o que nós podemos hoje é orar, em nome de Jesus, determinar, né, a palavra de Deus da cura, né, para aquela pessoa. Nós temos esta arma eficaz, eficiente. Naqueles tempos, Jesus andava em carne e osso.
Jesus andava pela terra um homem, como um homem. Então naquele tempo era diferente de hoje. O povo eles não eram aqueles que oravam e pediam em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, Jesus já veio, levou nossas dores. Eles não podiam falar isto porque Jesus não tinha morrido ainda, não tinha sido crucificado, não tinha partido ainda. Então eles não tinham esse meio, eles não tinham essa ferramenta para usar, para curar aquela pessoa. Então o meio que eles tinham era crer em Jesus, que era vivo, era um homem que andava na terra. O meio que eles tinham era esperar que Jesus viesse ali. Então, só Jesus, aí prova que só Jesus cura. Só Jesus pode curar. Só Jesus pode libertar. E nessa época, nesse tempo, ele estava em carne e osso presente. Então, ele tinha que comparecer ali para que algo acontecesse. Mas você já percebeu e já leu no Novo Testamento que muitas vezes Jesus também dava só uma palavra, e aquela palavra era o suficiente para a pessoa ficar curada lá onde ela estava. Nós temos o caso da filha do centurião, da filha de Jairo, né? Nós temos que basta uma palavra. Mas por quê? Ele creu. Aquele povo que estavam ali, eles não acreditavam, que é tanto que ninguém falou nada. Ninguém manifestou nada, mas nem a Marta, nem a Maria, nem ninguém. Foram aquelas que pronunciaram essa frase, ó, basta uma palavra lá de onde ele está, basta uma palavra e meu irmão sarará, ou basta uma palavra, meu irmão se levantará. Ela não citou isto. Então há diferença de povos. Tem aquele, o Jairo, a fé dele era tanta em Jesus, que ele foi, presta atenção, ele foi até onde estava Jesus e pediu, né, e falou que a sua filha estava enferma, e uma enfermidade para a morte. E Jesus, mas depois ele falou que bastava, ele acreditava que bastava uma palavra e a sua filha não morreria. E foi isso que aconteceu. Jesus só deu uma palavra, vai que a tua filha vive. E ele foi, quando chegou lá, ela estava viva. Todos achavam que tinha morrido, deram por morta. Vieram caminhando na direção do Jairo, e quando encontraram Jairo, falaram, agora não adianta mais nada, ela já morreu. E ele continuou acreditando no que Jesus falou, basta uma palavra. E retornou com eles até a sua casa. Quando chegou lá, ela estava como que dorme, e ela ressuscitou, porque ele creu. Então isto vai depender muito da fé de cada um. Tem gente que acredita que só uma palavra já é o suficiente para aquela pessoa ser curada. Ela vai ser curada pela fé. Já tem outros que acreditam, como eles, acreditar que tem que vir alguém lá, tem que vir alguém ali. Uma pessoa que hoje em dia, uma pessoa que seja muito usada por Jesus, que tenha muita unção, então a pessoa entende assim. Tem gente que a fé dela é dessa forma. E eles, aqueles daquele tempo lá, nenhum deles falaram que bastava uma palavra, nem a Marta nem a Maria, que bastava uma palavra para que o Lázaro levantasse. Então o que foi que a Marta pediu? Todos eles ficaram ali esperando acontecer alguma coisa. E quando a Marta pediu para que fosse até Jesus e explicasse o que estava acontecendo, que um amigo dele estava doente, enfermo, mortalmente enfermo, todos ficaram ali esperando acontecer alguma coisa. Eles acreditavam que Jesus viria, que Jesus tinha né, o poder, isso eles tinham fé, Jesus tinha o poder de chegar ali e sarar o Lázaro, curar o Lázaro e o Lázaro não morrer. Então ficou todo mundo ali na expectativa, aguardando, esperando. Como uma pessoa que às vezes espera, né, um milagre, espera acontecer alguma coisa, está esperando um resultado e fica ali só na espera. E aquele moço, quando a Marta falou, ele foi até Jesus para levar o recado para ele. Jesus, como é
onisciente, ele já sabia que aquele povo ali estava tudo sem fé. Inclusive a Marta e a Maria. E se eles não estavam na fé deles mesmos resolverem a situação. E eles não estavam na fé de, se o Lázaro morresse, eles não estavam na fé dele ressuscitar. Eles estavam ali acreditando que ainda podia acontecer um milagre. Que ainda era tempo, enquanto ele estava vivo, ainda podia acontecer um milagre. Mas depois de morto, acabou, já não tinha mais o que fazer. A fé deles era dessa forma. Eles acreditavam só até aí. E foi justamente isso que aconteceu. Mandou chamar Jesus. Só que aí Jesus, sabendo, Lázaro era amigo dele, como a Marta e a Maria também eram amigos. Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Igreja, bom dia, irmã Mariana, Deus abençoe a irmã e todo o povo Toledo, Paraná. E ele sabendo, Jesus sabendo, né, era o amigo dele, a Marta era amiga, a Maria. Jesus, ele aproveitou essa ocasião para manifestar a glória de Deus. E para dar um exemplo para Marta, Maria, para Marta e Maria e todo aquele povo que ali estava, para fortalecer eles na fé. Aquele povo estava tudo como incrédulo. Muitas vezes Deus permite que aconteça algo, que algo nos sobrevenha. Não é para a morte, não é para que a pessoa morra, mas é para que manifeste a glória de Deus. Por quê? Porque tem muita gente que está em volta ali, está incrédulo. As pessoas que estão esperando o resultado, muitos estão esperando um resultado negativo, estão esperando um resultado pior, o pior, estão esperando o pior. Jesus muitas vezes ele se demora para agir, ele aproveita aquela ocasião ali e demora para que algo aparentemente aconteça. Parece que Deus calou, silenciou, não pôde fazer nada naquela situação, não respondeu, não deu resposta, esqueceu, parece que ele esqueceu. Então, às vezes, ele age dessa forma, dessa maneira, mas tudo tem um propósito. Mas tudo tem um propósito. E esse propósito vai se manifestar lá na frente. É tudo para que se manifeste a glória de Deus. Tudo que Jesus faz é para que Deus seja glorificado naquilo. Então, se tem algo que está acontecendo contigo e você está provando o silêncio de Deus, pode ter certeza que isto não é para a morte, isso não é para a destruição sua, mas é para que manifeste a glória de Deus através disso que está te acontecendo, através desse silêncio de Deus, através dessa situação que você está vivendo. Não é que Deus é mau, mas que Deus quer fortalecer você mais na fé. Que Deus quer fortalecer aquele povo que estão em tua volta na fé. Às vezes até você mesmo, porque a Marta e a Maria conheciam Jesus, eram amigos, recebiam ele até em casa. Eram bem próximos, mas fica provado aqui nessa passagem que a fé não era genuína, não tinha fé plena. Era uma fé parcial. Então Deus muitas vezes, ele nos pode provar a mim, a você, a qualquer um, e numa situação que, por falta de fé nossa, que nós não temos aquela fé convicta. Por quê? Porque tem hora que nos abalamos, tem hora que nós parece que não vai dar, parece que não, tem hora que acredita que não, agora deu certo, daí amanhã já fica meio cabeça baixa, achando que a coisa não vai, e fica nessa daí. Que é a dúvida. E a dúvida é uma coisa terrível, quando entra a dúvida. Então Deus, sendo sabedor das coisas, ele permite que aconteça dessa maneira. Deixa eu olhar o horário aqui, né? Ixi, a hora passou muito rápido. Permite que aconteça dessa forma justamente por esse motivo. Deixa eu entrar aqui na palavra. João capítulo 11, versículo 1. João capítulo 11, versículo 1. Diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Lázaro estava enfermo.
Como eu citei aqui, Lázaro, amigo de Deus. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento. Maria era aquela, bem próxima de Jesus, que ungia ele com a especiaria melhor que tinha, né? Um unguento melhor que tinha. E lhe tinha enxugado os pés, a Maria. E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Lázaro estava enfermo. Aí diz aqui no versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, a Marta e a Maria, mandaram dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aí fizeram justamente isso que eu acabei de falar aí. Mandaram ir lá até Jesus e falar, olha, está enfermo Lázaro, aquele que tu amas. É lógico que Jesus, ele ama todos nós. Jesus ama todos nós. Mas prova aqui que quando nós somos próximos, chegados de Jesus, ele ama a todos, mas ele é aquele que visita exatamente aqueles que são próximos dele. Ele não vai visitar qualquer um. Jesus, ele não é aquele que vai em qualquer lugar, entra em qualquer lugar, apesar de ele amar. Se o lugar que a pessoa está é um lugar pecaminoso, um lugar que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada de Deus, aquele lugar ele não vai. Apesar dele amar as pessoas que ali frequentam, amar as pessoas que ali estão, que estão naquela situação, que estão vivendo aquilo, ele nunca deixa de amar, mas ele odeia, abomina, né, o pecado. Na casa de Marta e Maria, ele ia, entrava, sentava na mesa, participava com ele, porque eles eram amigos. Aí diz aqui assim, mandaram depois suas irmãs chamar a ele. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte. Ele ainda falou. Ele ainda falou para o que foi dar o recado e para falar para Marta e Maria e para quem estava lá. Retornar e falar. Pode falar lá, essa enfermidade não é para a morte. A pessoa que foi lá dar o recado tem que chegar lá e falar o quê? Ó, eu falei para Jesus, dei o recado, expliquei direitinho. E ele falou que essa enfermidade não é para a morte. Irmão, se Jesus falar que essa enfermidade não é para a morte, você vai continuar duvidando? Você vai continuar, não, mas o médico falou, não, mas a coisa se agravou, a ferida aumentou, a dor aumentou, não sei o que. Você não crê, você não está crendo. Se Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, aconteça o que acontecer, pode aumentar a dor, pode aumentar a ferida, pode aumentar... Eu continuo acreditando que essa enfermidade não é para a morte, porque quem falou? Quem falou é aquele que pode sarar, é aquele que pode eliminar, é aquele que pode cumprir aquilo que ele fala. Será que nós estamos agindo assim? Oh, glória, só esta retroativa foi uma pregação maravilhosa do bom pastor, amém. Oh, glória! Será que nós acreditamos em quem? Quem é que nós acreditamos? Ele falou o que aqui, irmão? Isso é bom para nós refletirmos, é ou não é? Ele falou para aquela pessoa, olha, Lázaro, teu amigo está doente, está enfermo. A Marta, a Maria mandou vir aqui te chamar para ir. Quer dizer, para ir rápido lá, senão ele vai morrer. Jesus falou, esta enfermidade não é para a morte. Acabou, irmão. Ele poderia demorar um dia, 2, 10, 20. Se ele falou, está falado, não vai morrer. Não é isso que a pessoa tem que crer? Não é nisso que a pessoa tem que crer? Mas não foi assim que aconteceu. Aí Jesus, ele fez aquilo ali de propósito. Ele ficou ali já porque ele sabia o que estava acontecendo lá. E ele sabia o que ele era capaz de fazer, o que ele podia. Ele conhecia o poder do Deus Pai que ele tinha. Então ele se demorou porque ele não foi dar. Ah, tá morrendo, socorro, corre. Deixa eu correr lá, senão ele vai morrer. Não. Fala, olha, essa enfermidade não é para a morte. E ficou. E demorou quanto tempo? Irmão, quando a gente ora, quando a gente pede algo, coloca algo diante de Deus, e Deus fala no nosso coração, nos dá essa palavra que essa enfermidade não é para a morte, não importa se passar um dia, 2, 10, e não sarou ainda, não
eliminou aquilo ainda. Mas uma coisa você tem no seu coração, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Então vai chegar o dia que isso aqui vai sanar. Vai chegar o dia que isso aqui vai sanar. Quem falou foi ele, então eu vou esperar Jesus chegar com a provisão, Jesus chegar com a cura, Jesus chegar com a promessa. Eu vou esperar agora. Passa alguns dias, eu vou começar a falar, ih, Jesus, eu achei, aí começa, não, 1000 vezes não, 1000 vezes não. 1000 vezes não. Então isso aqui é para abrir teu entendimento, meu, seu, para abrir nosso entendimento. Essa enfermidade não é para a morte. Diz aqui, deixa eu olhar o horário, acelerar aqui. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs, ele foi, Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Essa enfermidade não é para a morte, mas para que Jesus seja glorificado através dela, dessa enfermidade. Então você crê nisso. Nós cremos nisso. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele amava os três. Porque ele demorou, não quer dizer que ele não amava, mas tinha um propósito aqui, como eu já citei, você já está ciente. E se acontecer contigo, você já está ciente. É a mesma coisa. Temos que ter a mesma atitude, não é diferente. Filho Jesus Cristo, maravilhoso, amém. Oh, glória. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ouviu, né, o moço falar que ele estava enfermo, e ele ainda ficou 2 dias onde estava. Quer dizer, não foi na hora lá. Deixou para ir depois. Aí quando ele foi, chegou lá, Lázaro tinha morrido. Imagina o que é que o povo estava falando. Tá vendo aí? Não sei o quê. Por que não veio? Por que não ajudou? Por que o milagre não aconteceu? Por que demorou tanto? E não sei o que mais lá, né? Mas era propositalmente isso aqui. Era proposital. Porque aquilo era para que manifestasse a glória de Deus. Aí ele demorou-se mais 2 dias. Jesus demorou 2 dias para ir à casa de Lázaro. Tudo que é projeto de Deus, dará certo no final. Isso era um projeto. Foi Jesus que projetou assim. Deus projetou assim. Jesus projetou. Foi um projeto. Foi projetado de voltar lá com 2 dias. Não importa o que é projeto de Jesus, dará certo no final. O final das coisas é melhor que o começo. A Bíblia fala. Então é um projeto dele. Então não adianta querer questionar, querer murmurar, querer dos projetos de Deus. Nós só temos que aceitar o projeto de Deus e crer, continuar confiantes na fé. Não, já está projetado. Jesus falou, está falado. Isso aqui não vai mudar. E isso aqui não vai ser o contrário. Nunca, nunca ele vai mentir. Isso aqui é verdadeiro. Então, o que acontece? O projeto de Deus sempre pode acontecer o que acontecer. A trajetória pode ser espinhenta, pode ser meio que assim, parece que Deus calou e silenciou. Pode acontecer tudo isso aí. Mas o final dará certo. No final tudo dará certo. Então você tem que crer. Você está vivendo isso hoje, agora. Mas no final tudo, você pela fé já creu. Já está crendo que tudo já deu certo. Porque vai dar certo. E vai dar certo quando eu creio que já deu certo. Não aconteceu ainda. Como Jesus, não tinha acontecido ainda aquilo, mas ele acreditava no final. Ele tinha fé no final. Ele confiava nele. Aconteça o que acontecer, o final vai ser bênção. O final vai ser vitória. O final
vai ser aquele que eu espero. Então, fica tranquilo aí que as coisas podem estar como estiverem. O final sempre vai dar certo. Os planos de Deus é assim. O final sempre não dá errado, nunca vai dar errado, não tem como. Sempre vai dar certo o plano de Deus. No versículo 9, diz aí no mesmo capítulo, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Ele falou, não há 12 horas no dia? Dia, né? A parte clara, dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. É verdade? Então, se a pessoa andar na luz, na palavra, ela não tropeça, ela vê a luz, ela vê o brilho, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No versículo 4, aqui o que foi que ele falou? E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então era um plano do próprio Jesus para que Deus fosse glorificado através disso aqui, não era para a morte. Quando ele começa a agir, nada impede, irmão. O final vai dar certo. O final vai dar certo. Parece que é para a morte, mas o final não é de morte. 39 diz assim, 39. Não posso ler tudo porque o tempo é curto. 39 diz assim, vamos lá. 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Quando ele chegou lá, o Lázaro tinha morrido, a Marta falou, a fé é de 4 dias, coisa e tal, né? Demorou, o Lázaro morreu. A culpa é tua, Jesus, que demorou. Você falou que a enfermidade não era para a morte, mas ele morreu. Jesus falou, a enfermidade não é para a morte, mas ele morreu, não morreu? Isso levou muita gente a ficar mais incrédulo ainda. Aí, tá vendo? Jesus falou que ele não ia morrer disso aí, ó. Ele demorou, não veio, ele morreu. Não acontece aí, ó. Você não falou que a palavra diz assim, assim, assim? E por que aconteceu isso? Muita gente fala esse tipo de coisa. Mas o que Jesus fala, se a gente permanecer na fé, vai se cumprir. Vai dar o final que a gente espera. Ainda acontecendo essa trajetória toda, ainda que alguém murmure, reclame, ainda que alguém aumente ainda mais a sua incredulidade, mas a finalidade aqui é fazer com que aqueles que creem reforcem a sua fé. Aviva a sua fé. Você não pode, a sua fé, como a de Marta e Maria, estava fraca. Não podia deixar daquela forma que iria chegar a um ponto que iria zerar a sua fé. Ela ia virar incrédula. Mas Jesus agiu dessa forma para fortalecer a sua fé. Ele age dessa forma para fortalecer a fé delas. Porque aqui, olha o que aconteceu aqui. Ele tinha morrido, morreu. Podia falar assim, você falou que ele não ia morrer dessa enfermidade. Não era para a morte. Mas era para a glória de Deus. Por que era para a glória de Deus? Porque Jesus tinha o poder de ressuscitar e Deus seria glorificado naquilo ali. A gente tem que acreditar até nisso. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Está provado aqui. Que crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Tem que crer. Nós temos que crer assim, ainda que eu morra, Jesus vai me ressuscitar. Isso é fé. Isso é fé. Por quê? Porque ele prometeu que isso aqui não era para a morte. Isso aqui é para a glória de Deus. E eu continuo acreditando até o último minuto. Não vou abrir mão disso aqui. Muito forte. Marlene Gomes. É muito forte mesmo. Tremendo, né? Aí diz aqui, 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, olha aqui, ó, onde ela provou a incredulidade e conhecendo Jesus. A Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal porque já de 4 dias. 4 dias que está sepultado aí. Morreu, está sepultado 4 dias. Cheira mal, não dá para tirar a pedra. Tirar a pedra não vai ficar ninguém aqui, não vamos aguentar não. Questionando o que Jesus mandou fazer. 4 dias, 40.
Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ele falou, eu não te falei, se você crer você verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus falou, orou, quando tirou a pedra, Jesus orou, Pai, graças eu te dou por me haver ouvido. Ele já tinha falado com o Pai. Ele já estava no plano do Pai, fazendo exatamente o que o Pai mandou. Ele falou, graças te dou por ter me ouvido. Quando eu falei contigo, quando eu orei a ti. E agora vai acontecer aquilo que o Senhor prometeu. 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Eu fiz isso para eles crerem, esses incrédulos acreditarem. Tudo foi feito para aqueles... Eu falei no começo aqui, um bando de incrédulos estava lá na casa do Lázaro. Foi feito tudo isso para que aquele bando de incrédulos acreditasse. Muitas vezes Deus permite acontecer algumas coisas conosco para que um bando de incrédulos que estão em nossas voltas acredite. Mas você não vai morrer, é para a glória de Deus, manifestar a glória de Deus. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Ele falou, Lázaro, sai para fora, vem para fora, sai daí. Estava todo amarrado, todo cheio de lenço. Ele desamarrou, libertou ele. Saiu dali liberto. Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. Só acreditaram através disso que eles viram. E o plano foi elaborado pelo próprio Deus para que esse povo acreditasse. Por isso que Jesus tardou. Então, muitas vezes, tarda uma coisa para você, tarda Jesus chegar com a cura, tarda Jesus chegar com a libertação, tarda Jesus chegar com a resposta, porque naquilo ali tem um plano para os incrédulos, para que eles creiam, para que eles fiquem assim, maravilhados com aquilo. Mas não vai ser para a tua morte, vai ser justamente para isso, para que manifeste a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, que nosso horário já estourou, tem que sair daqui correndo, já passou até um pouquinho. E uma breve oração e até amanhã. Amanhã nós temos mais tempo, tá? Às 11h30, em nome de Jesus. Seu Deus e Pai, abençoa a todos que participaram da live. A palavra, meu Deus, hoje foi mais curto, o tempo curto, não dá nem tempo de orar muito, porque tenho compromisso também da obra em Santana. Mas, meu Deus, foi o suficiente para nos abençoar aquilo que nós ouvimos. A bênção do Senhor esteja na irmã, na vida da irmã, na família, na casa, na parentela, e em todas aquelas pessoas que vão assistir em outro horário sejam abençoadas também. Onde eles, meu Deus, estiverem, que a bênção chegue ali, seja presente em nome de Jesus. Eu declaro a bênção na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, Deus abençoe, até amanhã, perto do meio-dia. Estaremos juntinhos novamente, buscando em Deus mais uma revelação da palavra, em nome de Jesus. Fique na paz e um ótimo final de segunda-feira. Até amanhã, perto do meio-dia.